Irmãos queridos, que privilégio nós temos, um pequeno grupo, dá uma vontade de chamar todo mundo para vir para frente, para a gente ficar bem pertinho, mas está muito bom, propício assim. Vamos orar mais uma vez? Amado Deus, amanhã que comemoramos o Natal, gostaríamos que o Senhor ouvisse a oração do meu predecessor, que o Senhor use o pregador para consolo, abrigo, alegria do teu povo. Que o Senhor nos permita voltar para casa mais uma vez embasados na tua Escritura. Faz isso, Pai. Somos teus e carecemos de ti cada dia mais. Em nome do Cristo, nós te oramos. Amém. Irmãos, se nós perguntássemos a mais tenra criança da nossa igreja o que é Natal, certamente nós esperamos que todos os pais já tenham ensinado às crianças que Natal é nascimento do Senhor Jesus. Espera-se que as crianças saibam. Mas, irmãos, se nós perguntássemos se a coisa, o acontecimento faz sentido à vida, o Natal faz sentido à vida? Não nos influenciar, se essa coisa não nos influenciar, não nos prejudicar, não nos beneficiar, será que ela ocupa de verdade um lugar para nós? Se eu perguntasse hoje, o que significa Natal? Se eu perguntasse hoje, o que significa Natal? Qual seria a sua resposta? Biblicamente, você responderia o quê? Eu gostaria que nós fôssemos hoje para casa alegres, muito felizes. Deve ser aquela almoção de dia de Natal, né? Está todo mundo pensando no almoço de Natal, mas que a gente possa ir para casa assim alegre por aquilo que Deus vai nos dizer da sua palavra. Nós vamos passear pela Escritura para responder o que significa Natal. Gênesis 3,15, por favor, abramos as Escrituras em Gênesis 3,15. Gênesis 3,15. E até que eu peça para poder ir para outro texto, segure sempre naquele que nós estamos lendo, tá? Gênesis 3,15, então, leiamos a uma só voz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Até aí. Irmãos, esse menino é Messias, o Messias prometido por Deus para vencer o mal, para esmagar a cabeça de Satanás. Esse menino, Deus, nascido para que se cumprisse, portanto, a palavra do Senhor. Jeremias 1,12, o profeta vai dizer: eis que eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Esse Deus não pode ter nenhum dos seus planos frustrados. Logo, no pacto feito com Adão, Deus disse assim: Adão, cresça, multiplique, sujeite toda a criação. Não encoste ali na árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer dela, você vai morrer. Nenhum dos planos eternos de Deus pode ser frustrado. E seria justo, quando Adão provou do fruto, que Deus fizesse cumprir a sentença de matar o homem. Fazia, com certeza. Há um pacto e existe uma penalidade, e a penalidade pode ser cobrada. Mas não, irmãos. Imediatamente Deus providencia a forma de cumprir a palavra, cobrando a sentença em si mesmo. Ele se dispõe a, na sua carne, cumprir o pacto para salvar o homem. Deus não pode dar um jeitinho. Não, vamos deixar isso aqui. Ele diz assim: pois bem, eu vou pagar a sua parte na minha carne. Gênesis 3,15 é conhecido na teologia, portanto, como o proto-evangelho. Natal, irmãos, é Deus cumprir a sua palavra, porque Deus é bom.
dono de uma bondade inigualável. Natal significa que, de fato, nós servimos ao Deus fiel. Não é fiel a mim, mas é fiel à sua palavra. Segundo lugar, nós vamos para Isaías 9, de 6 a 7, por favor. Isaías 9, de 6 a 7. Lembre-se, hein? Eu comemoro o Natal porque Deus é fiel à sua palavra. Isaías 9, 6 e 7. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos. Irmãos, as Sagradas Escrituras, elas têm algumas particularidades, alguns detalhes, que são as coisas muito preciosas. Se nós observarmos a primeira frase de Isaías 9:6, com acuidade, por que não está escrito apenas um menino nasceu? Nasceu um menino aí, ó. Um menino nos nasceu. Por que não está apenas escrito assim, um filho se deu? Um filho se nos deu. Irmãos, o Catecismo de Heidelberg é a mais pastoral de todas as confissões reformadas. E o Catecismo de Heidelberg, ele traz uma coisa gostosa da intimidade com Deus, de você usufruir da fé. Então, o Catecismo de Heidelberg não diz assim, Deus, ele diz, o meu Deus. É íntimo, é para se apropriar. Aqui não é um filho foi dado, todavia é um filho que foi dado por mim, por nós. E por que foi dado? Alguém aqui pediu o Natal? Alguém aqui fez por merecer o Natal? Apenas o final do verso de número 7, dê uma olhadinha. O zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. Ah, irmãos, o zelo do Senhor dos Exércitos fez isso. Natal significa que Deus nos deu o seu Filho apenas por graça, por zelo. Então, Natal significa, em primeiro lugar, que Deus cumpre a sua palavra. Natal significa, em segundo lugar, que Deus deu o seu Filho por mim, apenas por graça. Vamos a Lucas, capítulo 2, versos de 25 a 32. Lucas, capítulo 2, versos de 25 a 32. E de forma alternada nós leremos esse texto, irmãos. Lucas 2, de 25 a 32. De 25 a 32 diz assim, Lucas 2, de 25 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. 26. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. A qual preparaste diante de todos os povos. Irmãos, no verso de número 30,
quando o velho Simeão pega o Senhor Jesus nas mãos, ele diz assim: eu estou vendo o quê? A salvação. Eu estou vendo a salvação do povo de Deus. O que é salvação, irmãos? Almeida diz que é um ato, um processo pelo qual livra a pessoa da culpa, do poder do pecado e a introduz numa nova vida, cheia de bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus. É aqui que eu quero lhe pedir para pensar no sentido do Natal, profundamente. Isaías 9:6, ele diz: um menino nos nasceu. Esse menino simplesmente não apareceu, ele não foi mais um simples menino que veio ao mundo, trata-se de algo maior, algo muito maior. Esse menino nasceu pelo seu povo, por nós, por você, meu irmão, minha irmã, meu caro amigo. Jesus nasceu por você. Você viu a salvação? Você viu a salvação? Você comemora o Natal porque Natal significa salvação, a sua salvação. Deus cumpre a sua palavra, Deus providenciou um filho por nós por zelo, e esse filho veio para nos salvar. João 1:11 e 12 diz assim, o verso 11, irmãos, mas nós vamos deixar aberto no verso 12, porque o 12 nós vamos ler juntos. Então, João 1:11, Evangelho de João 1:11 e 12. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Muito bem. O verso de número 12, irmãos, vamos ler juntos? A todos deu-lhes o poder a quem recebe o Salvador lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus. Natal significa ser feito filho de Deus. Esse Natal bíblico, ele vai lá dentro da sua alma e fala para você: eu sou um filho de Deus. Voltando lá em Lucas 38, e chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Nesse verso número 38, lá de Lucas 2, a profetisa Ana dava graças a Deus e falava a todos aqueles que esperavam a redenção. Irmãos, o que é redenção? Acabamos de cantar Cristo Redentor. O que é redenção? Redenção é alguém te libertar mediante pagamento de preço. Libertação mediante pagamento de preço. O que é Natal? Natal significa que eu tenho um Salvador. Natal significa que eu tenho um Redentor, alguém que entrou na frente e pagou a minha dívida. Então, vendo o tamanho da dimensão desse menino, que nos foi dado? Ele nos foi dado para pagar por nós e nos livrar de toda condenação. O Salvador, porque pagou o preço pelos nossos pecados, ele deu a sua vida, que é o maior de todos os presentes. Caro ouvinte, Natal significa redenção. Você é um redimido? Irmãos, eu gostaria de apertar um pouquinho disso aqui, porque aqueles pelos quais Cristo morreu, não existe mais condenação nenhuma. Você crê que todos os seus pecados foram pagos? Que sua dívida foi redimida? Aí nós cantamos aqui, eu sei o sentido do Natal. Sabe mesmo? A maioria dos cristãos não tem paz porque não crê numa redenção completa. Será que Cristo me perdoou de todos, inclusive esse, e mais esse, e mais esse? Natal significa
salvação. Natal significa redenção, que Cristo pagou toda a sua dívida. Fique em paz. E aí, lembrando de Isaías de novo, um filho se nos deu. Quem é esse filho, irmãos? Quem é esse filho? João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Diz mais: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Irmãos, nós gostamos muito de falar de Natal, gostamos muito de falar do espírito do Natal, porque Deus amou o mundo de tal maneira que se sacrificou. Ágape é um amor sacrificial. Você conhece o sentido do Natal? Você provou desse amor de Deus dar o Filho por você? Ah, pastor, sim. Mas esse é o sentido do amor que nós devemos dar de igual forma. Sacrifício, irmãos. Um marido não ficará casado com a esposa e vice-versa se não houver sacrifício. Nós não seremos irmãos convivendo uns com os outros se não houver sacrifício. Não existe prova maior do que o amor de Deus. Natal significa amor sacrificial. O Filho amado, aquele Filho que nos foi dado. Nós não pedimos, nós não merecíamos, mas a nós foi dado por graça. Verso 17 lá de João: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Pai eterno, o grande Criador, o Criador de todas as coisas, não mandou o seu Filho ao mundo para que acabasse com ele. Se tivesse feito assim, não tinha sobrado nada, irmãos. O Filho foi enviado ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Lembra de uma das características do menino que nos foi dado para que nos redimisse? É que remissão é a libertação mediante pagamento. No verso de número 18, então, nos conforta ao afirmar: quem nele crê, sequer entra em julgamento, já está salvo. Natal significa você dizer assim: eu tenho um Salvador, eu tenho um Remedor. A maior prova de amor de Deus por mim foi Cristo ter nascido, porque conforme orou o diácono, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou por mim e volta para me buscar. Então, meus irmãos, por favor, esse é o sentido palpável do Natal. Nasceu-nos o Salvador, o meu Salvador. O meu Salvador. Natal eu comemoro. Por quê? Porque é o nascimento do meu Salvador. Quem já fez o culto doméstico hoje, fala a respeito do Senhor Jesus, é Emanuel, Deus conosco. Mateus 1, 22 e 23. E aí, irmãos, Deus conosco. Mateus 28, 20. Do mesmo jeito que começa o livro de Mateus, ele termina. 1, 23 e aí 28, 20 ele vai dizer: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Natal não é só você ter um Salvador e um amigo que vai te salvar lá na frente. Não, é você ter um Salvador que vai sempre comigo. O quanto lhe vale a certeza da sua companhia? Natal significa que Cristo vai comigo. Olhando para trás para a sua vida, você vê que Jesus tem tomado conta o quanto de você. Irmãos, hoje cedo, fazendo café, antes que as meninas levantassem, eu olhei para a quantidade de coisas que tinha sobre a mesa. Eu agradeci a Deus pelos mimos.
Deus não tem colocado na nossa mesa apenas o que nós podemos comer, irmãos. Deus tem nos dado muito mais. Deus tem mimado a sua igreja. Nós temos o Salvador que vai conosco, mas Ele não vai conosco por ir, Ele vai conosco tornando a vida em abundância. Por favor, meus irmãos, Romanos 8,32, eu tenho pensado nesse texto como um dos mais gostosos da Escritura. Romanos 8,32. Olha o Natal de novo aqui. Olha o Natal de novo em Romanos 8,32. Eu posso ler, depois vocês vão ler também, mas eu vou ler, tá? Porque eu vou dar uma entonação aqui onde eu quero. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Por favor, você pode ler junto comigo agora? Vamos juntos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Irmãos, Filipenses diz que Cristo se despiu de toda a sua majestade para habitar entre nós. Deus não poupou o seu próprio filho, antes Ele nos deu o seu filho, Ele por nós entregou o seu filho. Aí, será que depois de nos fazer nascer Jesus, depois que Ele deu o seu filho, depois que Ele entregou para a nossa redenção, Ele vai dizer assim, agora vai, teísmo aberto, né? Então tudo bem, eu fiz as coisas e tal, mas agora você tem direito de escolher, você vai. Não, o Deus Todo-Poderoso vai continuar conosco até o fim, todos os dias, acrescentando graciosamente todas as coisas que nós necessitamos. Esse é o sentido do Natal. Natal foi o Filho de Deus ser dado pela minha vida para ser meu Salvador, para ser meu Redentor e para ser uma fiança, uma garantia, um penhor de que a vida eterna não me seria tirado e junto com ela tudo aquilo que eu preciso. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não me daria graciosamente com Ele tudo o que eu preciso? A obra de Deus vai ser completa, do mesmo jeito que foi o nascimento de Cristo Jesus, a obra vai ser completa. E, parafraseando o reverendo Ricardo, se a melhor coisa, melhor do que Rivotril, melhor do que isso dá paz, isso tem que entrar no nosso coração. Se Deus deu o Natal, Deus não daria graciosamente todas as demais coisas que eu preciso? Por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar um côvado ao curso da sua existência. Fique em paz. A garantia disso tudo é que Deus começou a boa obra. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Natal é Deus me prover de todo o necessário e não me lançar fora jamais. Irmãos, Deus deu o maior presente à terra. Quantas pessoas estão se dando conta disso hoje? Hoje é Natal. Quantas pessoas estão vivendo e comemorando o que de fato é Natal? Quantas pessoas sabem esses significados de Natal que nós agora partilhamos das Escrituras? Quantas pessoas sabem? Ele nos deu o seu filho para que ele fosse o nosso irmão mais velho. Ah, irmãos, sabe o que é gostoso ter um irmão mais velho? É porque normalmente o irmão mais velho compra as nossas brigas, né? Vou chamar meu irmão para você, viu? Não é assim? O nosso irmão mais velho sabe pelo que nós estamos passando, porque ele já passou por tudo o que você pode passar aqui.
O nosso irmão mais velho, ele pode nos socorrer em todas as coisas, porque ele é todo-poderoso, ele reina sobre todo o universo, visível e invisível. O nosso irmão mais velho está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo diuturnamente por você. Por favor, ouçam João 10, de 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Parece até que nós combinamos a escola dominical, né? Salvador, Redentor, amigo, irmão mais velho, tudo Ele é para mim. Eu sei o sentido do Natal. Nós acabamos de cantar. Tudo Ele é para mim. Então, irmãos, eu sei o sentido do Natal. Com Ele, nós podemos amar. Com Jesus, nós podemos perdoar. Nós podemos nos reconciliar. Nós podemos ter uma palavra de amor e de esperança. Por favor, desfrute do Senhor Jesus e o anuncie, porque as pessoas estão comemorando um Natal que é completamente diferente desse Natal. Tem tanta gente precisando conhecer o verdadeiro sentido do Natal. Natal significa Deus cumprir a sua palavra. Deus cumprir a sua palavra porque Ele é bom. Ele nos deu o seu Filho amado e a sua maior prova de amor, um amor sacrificial. Natal significa que eu sou salvo, que eu sou redimido e que Cristo vai acrescentar todas as coisas necessárias à minha vida até aquele último dia. Natal, meus irmãos, Natal, verdadeiro sentido de alegria. Vamos orar? Por favor, Reverendo Ricardo, nos dirija com oração final e bênção.